quantas horas um bebê de 0 a 3 meses realmente precisa dormir. Se você já chorou escondida porque seu bebê não dorme e você só quer uma noite de sono, saiba que não está sozinha. Você está exausta porque o seu bebê não consegue dormir direito? Ele acorda várias vezes à noite e só tira cochilos curtíssimos durante o dia? Isso desgasta muitas mães e deixa o seu bebê irritado e cansado. Hoje eu vou te mostrar quantas horas de sono um bebê de 0 a 3 meses realmente precisa e como entender os sinais de cansaço dele. Fica até o final, porque eu vou te mostrar os sinais de alerta que muitos pais ignoram e que podem estar atrapalhando completamente o descanso do seu filho. Nos primeiros meses de vida, o sono do bebê é completamente diferente do de um adulto. Enquanto nós precisamos de 7 a 9 horas por noite, um recém-nascido precisa de muito mais. Em média, 16 a 18 horas de sono por dia. Mas aqui está o detalhe que poucos entendem. Esse sono não é contínuo. Ele se divide entre períodos diurnos e noturnos, geralmente 8 a 9 horas durante o dia e outras 8 ou 9 horas durante a noite. E olha só que interessante, o bebê não fica acordado por muito tempo de uma vez só. A capacidade média de tempo acordado varia de apenas 40 minutos a 1 hora. Ou seja, se você tentar esticar muito esse tempo, o que acontece? Ele entra em exaustão. E aí, ao invés de dormir melhor, acaba dormindo pior. Esse é um dos grandes erros que levam ao famoso ciclo vicioso do cansaço, mais conhecido como ciclo vulcânico. O bebê chora mais, tem dificuldade para pegar no sono e os pais acham que ele não quer dormir, quando, na verdade, o corpo dele já está em estresse, liberando cortisol, o hormônio que atrapalha o sono. Você já percebeu que quanto mais cansado o bebê está, mais difícil fica para ele dormir? É o contrário da gente, que quando está exausto, dorme rápido. Pois é, o bebê funciona diferente. E se você está gostando do conteúdo, já se inscreve no canal. Outro ponto essencial: cada bebê é único. Alguns, a partir dos 3 meses, já conseguem dormir períodos de 7 a 8 horas seguidas à noite. Mas isso não é regra, é exceção. A maioria ainda acorda com frequência, especialmente porque o leite materno é rapidamente digerido e a necessidade de alimentação é fisiológica. E aqui entra um mito perigoso. Muitos pais tentam forçar o bebê a dormir mais tempo sem mamar, achando que isso vai resolver os despertares noturnos. Só que ignorar a fome nessa fase pode ser prejudicial. O ideal é respeitar o ritmo do bebê e, aos poucos, com técnicas adequadas de rotina, ajudar para que esses intervalos aumentem naturalmente. Agora, se você pensa que só a quantidade de horas é o que importa, se prepare, porque as sonecas durante o dia são tão decisivas quanto a noite inteira. E é aí que muitos pais se confundem. As sonecas do bebê. Como funcionam e por que são tão importantes? Você já percebeu que quando o bebê não dorme bem de dia, a noite dele também fica toda bagunçada? Pois é. Muita gente acredita que se o bebê dormir menos durante o dia, vai dormir mais à noite. Mas a verdade é exatamente o contrário. Hoje eu vou te mostrar como funcionam as sonecas do bebê, quantas ele deve fazer e por quanto tempo, para que o sono da noite seja muito mais tranquilo. As sonecas não são apenas descansos rápidos, elas têm um papel essencial no desenvolvimento do bebê. Durante os cochilos diurnos, o corpo e o cérebro trabalham intensamente. É nesse momento que ele processa memórias, organiza os estímulos do dia e fortalece o sistema imunológico. Anota isso. Um bebê que dorme bem durante o dia tende a dormir melhor à noite, o contrário do que muita gente pensa. Agora, vamos entender as médias. De 0 a 30 dias, o bebê tira vários cochilos ao longo do dia, praticamente o tempo todo. O limite saudável para cada soneca é de até 3 horas. De 30 a 60 dias, geralmente faz de 4 a 5 sonecas, com limite de 2 horas e 30 cada. De 60 a 90 dias, também de 4 a 5 sonecas, mas agora mais curtas, de até 2 horas cada. Ou seja, quanto mais o bebê cresce, mais curtas ficam as sonecas, mas a regularidade delas continua sendo fundamental. No nosso e-book, você encontra tabelas detalhadas com horários de sonecas para cada idade. Imagina que o seu bebê de 2 meses tira uma soneca de 4 horas à tarde. Parece maravilhoso, né? Mas à noite ele vai estar cheio de energia e com dificuldade para iniciar o sono noturno. Esse é o típico caso em que a soneca longa demais atrapalha o descanso da família inteira. Ou seja, ficar sem soneca é ruim, e se o bebê dorme demais, também é ruim.
Outro detalhe importante: não confundir a última soneca do dia com o início da noite. Se o bebê emenda um cochilo longo nesse horário, pode atrasar a hora de dormir e aumentar os despertares noturnos. O ideal é ajustar a última soneca para que ele chegue ao início da noite calmo, mas não super descansado. E se você já está enlouquecendo, espera só ouvir como funciona o sono do bebê à noite, porque o sono dele não tem nada a ver com o de um adulto, e isso explica muita coisa sobre os despertares e o famoso sono leve dos recém-nascidos. O sono do bebê é diferente do nosso, e aqui está por quê. Você já percebeu que o bebê parece dormir, mas acorda ao menor barulhinho? Parece que ele nunca entra naquele sono profundo que a gente adulto tem. Mas isso não é defeito, é biologia. Primeiro, precisamos entender que o bebê ainda não tem o ritmo circadiano totalmente desenvolvido, que é aquele relógio interno que regula dia e noite. Isso significa que ele não diferencia claramente a luz do sol da escuridão, e por isso o padrão de sono parece confuso. Você já ficou pensando, por que meu bebê acorda tão fácil, mesmo depois de mamar e tá quentinho? Pois é, a resposta está nos ciclos de sono. O bebê alterna entre dois estágios principais: o sono leve ou REM, onde acontecem os sonhos, o cérebro processa as informações do dia e ocorre um estímulo importante para o aprendizado. E o sono profundo ou não REM é responsável pela liberação de hormônios, como o do crescimento, pela recuperação do sistema imunológico e pela restauração física. A grande diferença é que, enquanto nos adultos o ciclo dura em média 90 minutos, nos bebês ele dura apenas 50 a 60 minutos. Isso significa que a cada hora o bebê passa por uma fase de sono leve em que pode despertar com qualquer estímulo. Olha só que interessante. Enquanto nós passamos apenas 25% do tempo em sono REM, os bebês passam cerca de 50% do sono nessa fase. Ou seja, metade do tempo eles estão em sono leve, mais vulneráveis a acordar. Outro fator importante é a esterogestação. Os 3 primeiros meses fora do útero funcionam como uma gestação extra. O cérebro do bebê ainda está em formação, o que torna o sono fundamental para o desenvolvimento neurológico. Durante esse período, o bebê sonha com sensações: o cheiro do leite materno, a textura de um cobertor, o calor do colo. Diferente dos nossos sonhos cheios de imagens e histórias, os sonhos do bebê são quase sensoriais. E tem mais: um bebê descansado dorme melhor do que um bebê exausto. Parece óbvio, mas muitos pais ainda acreditam que deixar o bebê acordado mais tempo vai fazer ele apagar depois. Na prática, o resultado é o oposto: mais choro, mais dificuldade e um sono de qualidade ruim. Quando o bebê não dorme bem, as consequências aparecem rápido: irritabilidade, choro frequente, dificuldade para mamar e até impacto no sistema imunológico. A longo prazo, noites mal dormidas estão associadas a maior risco de obesidade, problemas cardíacos e até envelhecimento celular precoce. Agora que você já sabe por que o sono do bebê é tão leve e diferente do nosso, a próxima pergunta é: como garantir que esse sono seja seguro? Porque existe um risco silencioso que preocupa todos os pais nos primeiros meses: a síndrome da morte súbita infantil. E é sobre isso que vamos falar no próximo tópico. Síndrome da morte súbita infantil. O que todo pai e mãe precisa saber. Esse é um dos assuntos que mais assusta os pais. A síndrome da morte súbita infantil, também chamada de SMSI ou morte do berço. Ela é a principal causa de óbito em bebês com menos de 1 ano. Mas a boa notícia é que existem medidas práticas que podem reduzir muito esse risco. E eu vou te mostrar todas elas agora. A SMSI acontece, em sua maioria, entre o 1º e o 3º mês de vida, geralmente durante a madrugada, entre meia-noite e 9 horas da manhã. Apesar de a ciência ainda não ter descoberto exatamente a causa,
Sabemos que a forma como o bebê é colocado para dormir faz toda a diferença na prevenção. Se você só puder anotar uma coisa deste vídeo, anote isso. A posição mais segura para o bebê dormir é sempre de barriga para cima. Vamos às principais recomendações. Posição supina, barriga para cima. Essa é a forma mais segura de dormir. Dormir de lado ou de bruços aumenta o risco de sufocamento, a não ser em casos específicos de alterações médicas indicadas pelo pediatra. O colchão deve ser firme, coberto apenas com um lençol justo. Nada de travesseiros, almofadas, cobertores soltos, protetores de berço ou bichinhos de pelúcia. Todos esses itens aumentam o risco de sufocamento. Muita gente pensa que inclinar o berço ajuda no refluxo, mas além de não funcionar, essa prática pode fazer o bebê escorregar e ficar em posição perigosa para a respiração. Compartilhar o quarto, mas não a cama. A Academia Americana de Pediatria recomenda que o bebê durma no quarto dos pais até os 6 meses, mas sempre em superfície separada, como o berço. Isso reduz em até 50% o risco de morte súbita. Dormir na mesma cama aumenta o risco de sufocamento. Controle da temperatura. Evite excesso de roupas ou cobertores. O ideal é vestir o bebê com uma camada a mais do que você usaria. Fique atento a sinais de superaquecimento, como suor ou tórax muito quente. Chupeta como fator protetor. Estudos apontam que oferecer chupeta na hora de dormir pode ajudar a reduzir o risco de SMSI, mesmo que ela caia da boca durante a noite. Mas atenção! Só deve ser introduzida quando a amamentação já estiver bem estabelecida. E antes de pensar em aderir à chupeta, pesquise os prós e contras. Amamentação. O aleitamento materno exclusivo até os 6 meses é considerado um fator de proteção, porque fortalece o sistema imunológico e reduz riscos associados ao sono. Evite riscos adicionais. Carrinhos, cadeirinhas, bebê conforto e slings não devem ser usados rotineiramente como local de sono. Eles podem colocar o bebê em posição que dificulta a respiração. Agora que você já sabe como proteger o sono do seu bebê e reduzir os riscos da morte súbita, é hora de dar um passo além, entender os sinais do seu filho. Porque quando você aprende a decifrar o choro, as expressões e até as fases de desenvolvimento, fica muito mais fácil ajudar o bebê a dormir bem. E é exatamente sobre isso que vamos falar no próximo tópico. Conheça melhor o seu bebê. O segredo para entender o sono dele. Um dos maiores erros que os pais cometem é acreditar que o bebê chora sempre pelo mesmo motivo, fome. Mas a verdade é que o choro é a única forma de comunicação nos primeiros meses e pode significar várias coisas diferentes. Quando você aprende a interpretar esses sinais, o sono do bebê fica muito mais previsível e tranquilo. Um bebê saudável pode chorar entre 1 e 3 horas por dia. Para os pais, isso pode parecer um mistério sem fim, mas com o tempo você passa a decifrar cada tipo de choro. Olha só alguns dos principais motivos de choro no bebê de 0 a 3 meses. Fome, movimentos de sucção com a boca, colocar a mão na boca, virar a cabeça em direção ao peito. Fralda suja, choro mais baixo, corpo se contorcendo, odor característico. Sono, irritabilidade, esfregar os olhos, olhar caído, choro mais alto e nervoso. Cólica, rosto vermelho, choro agudo e prolongado, pernas encolhidas. Necessidade de colo, o choro para quando você pega o bebê. Calor ou frio, desconforto, inquietação. Cada um desses sinais ajuda a evitar que o bebê chegue à exaustão. E quanto antes você responde, mais fácil é para ele relaxar. Outro ponto crucial são os sinais de sono. Antes de chorar, o bebê costuma dar pequenos indícios de que está cansado, bocejar, perder o interesse em brincar, evitar contato visual, ficar agitado ou esfregar os olhos. O segredo é não esperar o bebê chegar ao choro de cansaço. Quanto mais tarde você tentar colocar o bebê para dormir, mais difícil será.
Agora vamos falar de um desafio que mexe com toda a rotina: os saltos de desenvolvimento. Eles são períodos em que o bebê aprende novas habilidades, sustentar a cabeça, sorrir voluntariamente, emitir novos sons. Esses avanços costumam vir acompanhados de mais irritabilidade, maior necessidade de colo e, claro, alterações no sono. Além dos saltos, existem os picos de crescimento, quando o bebê precisa mamar com mais frequência para sustentar seu desenvolvimento físico. Nesses momentos, ele pode acordar mais vezes à noite ou exigir mamadas extras durante o dia. Se o bebê já passou por uma fase em que parecia estar mamando sem parar e ainda assim ficava irritado, pode ter sido um pico de crescimento. Você percebeu isso por aí? Por fim, existe uma ferramenta prática que ajuda os pais a não reagirem no automático: o método dos 4 P's. Parar, perceber, procurar e estar pronta para ajudar. Essa pausa de 1 minuto antes de responder ao choro ajuda a entender o que o bebê realmente precisa, em vez de recorrer imediatamente ao peito ou à chupeta. É um método que você pode encontrar e saber mais no nosso e-book do sono do bebê, de 0 a 3 meses, disponível no link da descrição. O ciclo vulcânico do bebê, quando tudo parece dar errado no sono. Pensa comigo, imagina um vulcão adormecido. Aos poucos, a pressão vai aumentando até que explode. O bebê é exatamente assim. Estímulos, cansaço, fome e desconforto vão se acumulando até vir uma explosão de choro e noites mal dormidas. Entre os fatores que alimentam esse ciclo estão excesso de estímulos, visitas, barulhos, muita movimentação, fome mal atendida, atrasar mamadas ou confundir os sinais do bebê, sono acumulado, perder janelas de sono e deixar o bebê ultrapassar o limite, desconfortos físicos, cólicas, refluxo, fralda suja, ansiedade dos pais. O bebê percebe a tensão e responde ficando ainda mais agitado. Uma vez iniciado, o ciclo vulcânico é difícil de interromper, porque cada fator retroalimenta o outro. O bebê cansado mama mal, o bebê que mama mal sente mais cólica, o bebê com cólica chora mais e assim por diante. E aqui está o grande segredo. Não é só o bebê que precisa se acalmar. Muitas vezes, os pais também precisam desacelerar, porque a ansiedade e o estresse passam direto para o bebê. Então, como quebrar esse ciclo? Algumas estratégias práticas ajudam. Reduzir estímulos, leve o bebê para um ambiente calmo, com luz baixa e pouco barulho. Respeitar janelas de sono. Não espere o bebê chegar ao choro de cansaço para colocá-lo para dormir. Técnicas de acalmar. Usar o método dos 5 S's. Fazer o som de shh, enrolar, sugar, balançar e colocar o bebê numa posição lateral segura pode ajudar a quebrar o pico de irritação. Essa é uma técnica do Dr. Harvey Karp. Vou estar deixando no link da descrição um vídeo dele acalmando um bebê utilizando essa técnica. Colo com contenção. Segurar o bebê com firmeza e carinho transmite segurança. Uma das coisas mais importantes para o bebê é a contenção. Quando ele estava na barriga, ele estava contido, quentinho e seguro, do lado de fora. O colo é uma das formas de se trazer essa contenção para o bebê, que o faz se sentir mais seguro. No entanto, apesar do colo ser uma forma de deixar o bebê contido, ele pode criar associações negativas ao sono, passando a dormir apenas no colo. De 0 a 3 meses, uma forma de fazer a contenção é utilizar a técnica do colinho trocado, disponível no nosso e-book do sono, ou a do charutinho. Essas 2 técnicas só são recomendadas para bebês de até 3 meses. Se o seu bebê tem mais do que isso, não utilize elas. As 5 engrenagens do sono do bebê. Você já percebeu que às vezes, mesmo fazendo tudo certo, o bebê ainda luta contra o sono? Isso acontece porque o sono não depende de um único fator. É como uma máquina com várias engrenagens. Se uma trava,
todo o sistema trava junto. Hoje eu vou te mostrar as 5 engrenagens que sustentam o sono do bebê e como deixar todas funcionando em harmonia. O sono do bebê é resultado da combinação de 5 áreas principais: biológica, comportamental, neurológica, emocional e psicológica. 1. Engrenagem biológica. Está ligada às necessidades básicas do bebê: fome, saciedade, desconfortos físicos e ritmo circadiano em formação. Se o bebê está com fome, com a fralda suja ou sentindo dor, dificilmente vai dormir bem. 2. Engrenagem comportamental. Aqui entram os hábitos e a rotina que os pais oferecem. Bebês que têm uma rotina previsível, hora para dormir, ambiente preparado, rituais relaxantes, desenvolvem mais facilidade para pegar no sono e para mantê-lo. Muita gente acha que rotina te deixa limitado, mas no caso do bebê é o contrário. Rotina traz segurança. Ele entende que depois do banho e do quarto escuro, vem a hora de dormir. Isso reduz a resistência e o choro. 3. Engrenagem neurológica. O sistema nervoso do bebê ainda está em desenvolvimento. Reflexos como o de Moro, que é aquele susto repentino que faz o bebê abrir os bracinhos, podem atrapalhar o sono. Por isso, técnicas como charutinho ajudam a reduzir esses despertares. 4. Engrenagem emocional. O bebê percebe o estado emocional dos pais. Se o ambiente está tenso, ansioso ou estressado, ele capta esses sinais e reage ficando mais agitado. O colo, o toque e a voz suave transmitem calma e ajudam o bebê a relaxar. 5. Engrenagem psicológica. Sim, até os bebês têm necessidades psicológicas. A sensação de segurança e previsibilidade é fundamental. Quando o bebê entende que não vai ser deixado sozinho em momentos de desconforto, ele se sente protegido, o que facilita o sono. Quando todas essas engrenagens estão bem ajustadas, o sono flui naturalmente. Mas se uma falha, as outras tentam compensar. E é aí que surgem os problemas: despertares frequentes, dificuldade para iniciar o sono e choros intermináveis. Espremedeiras e refluxo são os vilões silenciosos do sono do bebê. Vamos começar pelas espremedeiras. O bebê se contorce, fica vermelho, geme e se estica para soltar gases ou evacuar. Isso ocorre devido à imaturidade do sistema digestivo, não sendo sinal de dor ou doença. O quadro melhora com a maturação do sistema, com acompanhamento pediátrico e pode ser aliviado com massagens, movimentos de bicicleta com as pernas e a posição de cócoras. Agora, vamos falar do refluxo, que é outro vilão do sono do bebê de 0 a 3 meses. Diferente das espremedeiras, o refluxo envolve a volta do conteúdo do estômago para o esôfago, causando desconforto e, muitas vezes, despertares frequentes. Se o seu bebê acorda várias vezes à noite, parece que está engasgado ou arqueia o corpo depois de mamar, pode ser refluxo. O refluxo é mais comum nesse período porque o esôfago do bebê ainda está em desenvolvimento e o estômago é pequeno, o que faz com que qualquer excesso de leite volte com facilidade. Alguns sinais incluem regurgitação frequente após mamadas, choro intenso ou irritabilidade após se alimentar, arqueamento do corpo ou movimentação desconfortável durante o sono. Existem maneiras de aliviar o refluxo sem medicamentos, especialmente em bebês de 0 a 3 meses. Primeiro, posição vertical após a mamada. Segure o bebê ereto por 15 a 20 minutos para facilitar a digestão. Segundo, evitar a superalimentação. Oferecer quantidades menores e mais frequentes de leite materno ajuda a reduzir o refluxo. Terceiro, massagear suavemente a barriga. Movimentos circulares e leves ajudam na digestão. Por fim, é importante entender que espremedeiras e refluxo não são sinais de que algo está errado. Eles são comuns e parte do desenvolvimento natural. Mas ignorar os sinais pode levar a noites mal dormidas, irritabilidade e até interferir na rotina de alimentação e crescimento do bebê. Despertares noturnos.
Como lidar sem estresse? Nos primeiros 3 meses, é totalmente esperado que o bebê acorde várias vezes à noite. Diferente de nós, adultos, ele ainda precisa se alimentar com frequência, regular a temperatura do corpo e processar todos os estímulos do dia. Os principais motivos para os despertares noturnos incluem fome, leite materno ou fórmula é digerido rapidamente, principalmente nos recém-nascidos, desconforto físico, fralda molhada, cólicas ou roupas apertadas, desejo de contato. Nos primeiros meses, o colo e a proximidade dos pais oferecem segurança. Estímulos externos, barulho, luz ou até temperatura inadequada podem acordar o bebê. Agora, vamos falar de estratégias práticas para lidar com esses despertares. Manter a calma e ter uma rotina. Mesmo no meio da noite, tente manter um ambiente silencioso e escuro. Luz forte ou conversa animada estimula o bebê a acordar mais e dificulta o retorno ao sono. Atender às necessidades básicas primeiro. Antes de tentar técnicas de acalmar, verifique se o bebê está com fome, fralda limpa e confortável. Evitar reforços que atrapalham. Segurar, balançar ou cantar de forma exagerada pode ensinar o bebê que precisa de muito estímulo para voltar a dormir. Pequenos toques suaves ou o som de shhh funcionam melhor. Imagine que o bebê acordou. Você acende a luz, fala animadamente e pega ele no colo. Resultado? Despertares mais frequentes. Agora, se você mantém o quarto escuro, fala baixinho e dá apenas o necessário, ele aprende que a noite é para dormir. Pequena mudança, grande diferença. 4. Usar o método dos 5 S's do Dr. Harvey Karp de forma adaptada. Shhh. Som suave próximo ao ouvido, que acalma. Enrolar para reduzir os espremedeiras. Sugar, oferecer peito ou chupeta, se aplicável. Balanço leve, movimentos suaves. Posição segura, sempre de barriga para cima. Essas técnicas ajudam o bebê a voltar ao sono, sem exageros ou agitação. 5. Registrar padrões. Anotar horários de mamadas, sonecas e despertares ajuda a identificar padrões. Muitas vezes, um simples ajuste na rotina diurna diminui os despertares noturnos. É importante lembrar, cada bebê é único. Alguns já começam a dormir blocos maiores antes dos 3 meses. Outros ainda precisam de atenção constante. O segredo é respeitar o ritmo do bebê e aplicar estratégias consistentes, sem estresse. Mamadas noturnas. Como lidar sem criar estresse? Você já se perguntou por que seu bebê acorda à noite e parece faminto, mesmo que tenha acabado de mamar? Nos primeiros 3 meses, as mamadas noturnas são totalmente naturais, mas existem estratégias para que esses momentos não se tornem noites de estresse para você e para ele. A seguir, eu vou te mostrar como equilibrar alimentação e sono de forma prática. Nos recém-nascidos, o estômago é pequeno e o leite é digerido rapidamente, o que significa que o bebê precisa se alimentar várias vezes durante a noite. A frequência pode variar. De 0 a 30 dias, a cada 2 a 3 horas. De 30 a 60 dias, a cada 3 horas aproximadamente. De 60 a 90 dias, pode estender para 3 a 4 horas, dependendo do bebê. Muitos pais pensam que o bebê está acordando só por birra ou hábito, mas a verdade é que o corpo dele realmente precisa de alimento para crescer e se desenvolver. Evite brincar ou estimular demais durante a mamada. O objetivo é alimentar e retornar ao sono. Observe os sinais de fome do bebê antes do choro. Movimentos de sucção, levar a mão à boca ou inquietação. Atender aos sinais de forma precoce evita que o bebê acorde completamente e facilite o retorno ao sono. Evite deixar o bebê dormir apenas com um peito ou uma mamadeira na boca, pois isso pode criar dependência e dificultar a autorregulação do sono. Se possível, coloque o bebê no berço ainda acordado, mas sonolento, após a mamada, para que ele aprenda a adormecer sozinho. Dica: ao colocar ele no berço, nunca coloque ele com a cabeça inclinada, pois para o bebê fica a sensação de estar caindo e ele acaba chorando. Ao invés disso,
Coloque o bebê na horizontal ou em posição vertical, colocando primeiro os pés no berço. Consistência é a chave. A rotina noturna deve ser previsível, ambiente calmo, mamada, fralda limpa e retorno ao sono. Quanto mais consistente for o processo, mais rápido o bebê associa a noite a dormir. Tenha em mente de que as mamadas noturnas são uma fase essencial para o desenvolvimento do bebê. O objetivo não é eliminar todas elas, mas tornar o processo o mais tranquilo possível, tanto para o bebê quanto para os pais. Rotina e ritual de sono. Entre 0 a 3 meses, deve-se deixar o ambiente na penumbra por pelo menos 30 a 40 minutos antes de iniciar o ritual do sono, pois os bebês nessa idade têm uma baixa produção de melatonina, hormônio do sono, e escurecer o ambiente ajuda o organismo dele a produzi-la. Por volta das 18h30, 19h30, eles precisam estar na cama prontos para dormir, pois a melatonina começa a ser produzida quando o dia vai escurecendo, o que costuma acontecer entre 17h30 e 18h30. Depende de onde você mora, do horário de verão e da época do ano. Se o seu filho não foi colocado na cama no horário certo, o organismo do bebê interrompe a produção de melatonina e passa a produzir cortisol, que é o hormônio do estresse. O cortisol permite que o bebê continue desperto, mas ele fica muitíssimo irritado e passa a lutar contra o sono. Ou seja, ele está cansado, mas há um hormônio poderoso que o impede de relaxar e dormir. Sendo assim, organize a rotina do seu filho para que ele consiga relaxar e ir dormir no momento em que melatonina começa a ser produzida e surpreenda-se com a qualidade de sono que ele passará a apresentar com esta simples mudança. Quando for criar a rotina do bebê, você pode utilizar o método EASY. Eat, comer, ofertar o leite materno ou artificial. Activity, atividade, momento de atividade, passeio no parque, livro em preto e branco. Sleep, dormir, hora de dormir ou soneca. You, você, tempo para você. Não se preocupe tanto com horários quando for criar a sua rotina, e sim com a sequência. No entanto, tente, se possível, colocar o bebê para dormir no horário que é produzida a melatonina. Ritual do sono. Escureça o quarto 1 a 2 horas antes do bebê dormir. O local deve ser silencioso. Atente-se à temperatura do quarto, pois ele pode acordar por estar frio ou quente demais. Diminua os estímulos 1 a 2 horas antes do horário que o bebê costuma dormir. Se atente aos primeiros sinais de sono do bebê. Amamente ou ofereça a fórmula. Coloque o bebê para rotar. Dê banho. Escolha a técnica para fazer o bebê dormir. Tem 3 opções que facilitam nessa faixa etária que estão disponíveis no nosso e-book do sono. Utilize o ruído branco se necessário. Assim que o bebê dormir, tire o ruído branco. Imagine fazer todos esses passos de forma consistente todas as noites. O bebê começa a associar cada ação com o sono e em poucas semanas ele entende que quando começa essa sequência é hora de dormir. Adapte se necessário. Cada bebê é único, alguns preferem colo antes de dormir, outros gostam de ser embalados suavemente. Observe as preferências e ajuste o ritual, sem mudar a essência. Consistência é mais importante que perfeição. Evitando armadilhas comuns. Não estender o ritual por horas, pois isso cria dependência e despertares prolongados. Não ficar mudando o ritual a cada noite, porque o bebê precisa de previsibilidade. Um ritual de sono bem estruturado reduz a ansiedade do bebê e diminui os despertares noturnos. Ele é o elo que conecta a alimentação, ambiente e sinais de sono em uma rotina tranquila. Mantendo noites de sono consistentes, o segredo para longo prazo. Como garantir que todo o esforço com sonecas, ritual de sono, ambiente e mamadas continue funcionando à medida que o bebê cresce? Porque, sem ajustes contínuos, noites bem dormidas podem se tornar instáveis novamente. Eu vou te mostrar como manter a rotina de sono do bebê consistente e segura nos próximos meses.
Mesmo depois que o bebê começa a dormir por períodos mais longos, o sono continua mudando. Os primeiros 3 meses são apenas o começo. Crescimento, picos de desenvolvimento, cólicas e doenças podem alterar temporariamente o padrão de sono, ajustando-o conforme o crescimento. À medida que o bebê cresce, a duração das sonecas diurnas e dos ciclos noturnos muda. As necessidades de sono do bebê serão diferentes, portanto, faça as alterações conforme a faixa etária. Observe sinais de sono e fome, adaptando os horários gradualmente. Por exemplo, um bebê de 2 meses precisa de 4 a 5 sonecas de 2 horas e meia, mas aos 4 meses ele pode começar a reduzir para 3 a 4 sonecas de 1 hora e meia. Ajustar a rotina, sem forçar horários rígidos, ajuda a manter noites mais tranquilas. Durante os saltos de desenvolvimento, o bebê pode acordar mais vezes e pedir mais alimento. Esse é um comportamento temporário e saudável, e que não significa que a rotina falhou. Continue com consistência no ritual, ambiente e resposta aos sinais, mesmo que as noites fiquem mais curtas por alguns dias. Mudanças no ambiente, viagens ou introdução de novos cuidadores podem causar despertares inesperados. Mantenha pequenos elementos da rotina consistentes, luz baixa, ritual, música ou ruído branco. A previsibilidade ajuda o bebê a voltar ao sono rapidamente, mesmo em ambientes diferentes. A importância do autocuidado dos pais. Bebês refletem o estado emocional dos pais. Pais descansados e tranquilos transmitem segurança. Sempre que possível, revezem-se para cuidar do bebê, garantindo que todos tenham períodos de descanso. Os primeiros meses podem ser exaustivos e cheios de dúvidas em relação ao sono do bebê. Por isso, O Meu Bebê Consegue Dormir, de 0 a 3 meses, traz 206 páginas completas com tudo o que você precisa para auxiliar o seu bebê a dormir melhor e ter mais tempo para você. Além disso, você recebe 2 bônus exclusivos. O Guia da Personalidade do Bebê, que mostra o temperamento influenciando no sono, e as tabelas e plano de sono, que funcionam como um roteiro pronto para aplicar no dia a dia. Lá, você vai encontrar mais técnicas para ajudar o bebê a dormir com mais facilidade. Vai saber como desassociar hábitos como o do bebê dormir apenas no colo, apenas em cima da sua barriga, apenas no peito, apenas beliscando e puxando o seu cabelo. Você até pode pensar agora que isso é só uma fase. Mas, se não corrigir isso agora, quando o bebê estiver maior e mais pesado e você tiver que ninar ele pela casa a cada soneca, ou ele só dormir te beliscando e puxando o seu cabelo com mais força, só vai piorar a situação. Tem muita informação valiosa, como o uso da chupeta, mitos e verdades sobre a cama compartilhada, entender mais a fundo sobre a síndrome da morte súbita infantil, espremedeiras, refluxo, marcos de desenvolvimento e muito, mas muito mais. Tudo para melhorar de verdade as noites de sono e, além disso, passar a entender o seu bebê melhor, saber como ajudar, a não ficar sem saber o que fazer e a prevenir muitos problemas. E o melhor, custa menos de R$13. É super acessível para ajudar o máximo de mães possível. O link está aqui na descrição. Não adia mais, porque cada noite de sono faz diferença. E aí, você gostou desse aulão do sono? Se esse conteúdo te ajudou de alguma forma, considere se inscrever no canal. Agora você já tem uma direção de como ter noites mais tranquilas para o seu bebê de 0 a 3 meses. Mas existe um desafio que pode surgir logo em seguida e que deixa muitos pais desesperados: a chegada dos primeiros dentinhos. Será que o nascimento dos dentes realmente atrapalha o sono do bebê? No próximo vídeo, eu vou revelar a verdade sobre a relação entre dentição e sono infantil. E você vai entender o que é mito, o que é realidade e como lidar com essa fase sem noites em claro.